Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, esposa do pastor Hamilton de Maringá. Já faz 8 anos que nós estamos morando na cidade de Maringá, na verdade, no estado do Paraná. Nós moramos 4 anos na cidade de Cianorte. Depois, quando nós nos formamos, nós fomos para Maringá pastorear. E este ano, faz 1 mês que nós estamos na cidade de Paysandu, que é bem pertinho de Maringá. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem trabalhado, feito maravilhas. A presença do Senhor tem sido real em nosso meio. Eu quero que vocês coloquem as nossas vidas em oração. Todas as vezes que vocês forem orar, vocês se lembrem do pastor Hamilton, da pastora Tamires. Nós precisamos e necessitamos da oração de todos vocês. Amém? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Gênesis 6, do 5 ao 9. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a iniquidade dos pensamentos do seu coração eram maus. Então, arrependeu o Senhor de haver feito o homem da terra. Pensou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de toda a face da terra o homem que eu criei, desde o homem até o animal, o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, eu sou grata a Ti, Deus, por esta grande oportunidade de estar aqui nesta noite, louvando e engrandecendo o Teu nome, Pai. Jesus, que não venha ser nada de mim, nada das minhas palavras, mas sim aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Senhor, aqui está um povo sedento que necessita ouvir a Tua voz, Pai querido. Eu necessito, Senhor, ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala conosco, Senhor, manifesta o Teu poder em nosso meio. Que nesta noite nós possamos ser tocados, meu Pai, pela Tua presença, que já é real neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se assentar por um instante? Tudo na nossa vida, tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, sendo elas boas ou sendo elas ruins, tudo tem consequências, não é verdade? Tudo na nossa vida tem consequência. Se nós praticamos coisas boas, não tem como a gente receber coisas ruins. Se nós declaramos maus, se nós falamos coisas más, não tem como recebermos coisas boas. Se eu só maltrato, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser maltratado. Se eu dou amor, se eu dou carinho, o que vai acontecer comigo? Eu vou receber carinho. Eu vou receber amor. Pensando nisso, nessa consequência das nossas atitudes, que em tudo que nós fazemos há uma consequência, eu me lembrei de 2 atitudes que eu tomei no meu passado, ainda quando eu era criança, que me fez relembrar, me fez pensar como é bom obedecer e como é ruim desobedecer. Eu me lembro que quando eu tinha 9 anos, eu ganhei um patins de presente, daquele roller, não sei se vocês conhecem, nem sei se existe ainda, mas eu ganhei um patins de presente da minha mãe. E eu queria o tempo todo brincar com este patins. E teve um dia que tinha acabado de chover, o tempo ainda estava nublado, e eu disse para minha mãe: eu quero ir andar de patins, eu quero ir andar de patins. Minha mãe disse: você não vai, você vai cair, se você for, você vai cair. E eu desobedeci e fui. Depois de algumas voltinhas com aquele patins no quarteirão, o que aconteceu? Eu caí. E eu cortei a cabeça. Com isso, eu levei 5 pontos aqui na minha cabeça, que até hoje, quando eu passo a mão, eu sinto a ferida. Eu sinto o que aconteceu comigo naquele dia. A cicatriz ainda está aqui. Hoje ela não dói mais, ela já está cicatrizada, porém ela doeu muito. Até hoje, o lugar onde é a cicatriz, não nasce cabelo, está aqui.
Então, essa consequência da minha desobediência, é tão simples, uma consequência de quando eu era ainda criança, me traz cicatrizes até hoje. Até hoje, quando eu passo a mão na minha cabeça, eu me lembro dessa minha desobediência. Porém, eu também tenho um exemplo bom, porque afinal eu não só desobedeci, eu também obedeci, não é verdade? E todos nós somos assim, né? Mas eu me lembro que quando eu também tinha 9 anos, eu estava indo para a 3ª série. Eu estava passando um processo difícil. A minha mãe tinha se mudado de casa, não estava morando mais na casa da minha avó, eu estava morando na Castelo Branco. E com a transferência de escola, porque eu estudava no Reginato, acredito, não me lembro muito bem o nome das escolas, e fui para outra escola. E o que eu comecei? Eu fiquei revoltada, porque eu queria estudar na escola de antes. Porém, essa escola era pertinho da minha casa. Era muito perto, era na esquina. Era muito melhor para mim, era uma escola muito melhor. E eu comecei a não querer ir para a escola. Todos os dias de manhã, minha mãe me chamava e eu falava, não vou para a escola. Minha mãe insistia, eu ia para a escola. Chegava lá, eu não queria estudar. Quando chegou no meio do ano, a professora chamou a minha mãe e disse assim, olha, a Tamires não tem condições de ser aprovada. E eu percebo que não é porque ela tem dificuldade de aprendizado, não. É porque ela não quer estudar, ela não quer aprender, ela não quer essa escola, ela não quer os amigos, as crianças vão conversar com ela e ela se afasta. E eu me lembro que a minha mãe chegou em casa, eu acho que meu pai vai se lembrar disso. E a primeira coisa que ela fez foi ligar para o meu pai e falar para ele o que estava acontecendo. E aí, isso era numa terça-feira, e eu já ficava pensando, meu Deus, na sexta-feira eu vou ir conversar com meu pai. Já ficava o meu coração batendo mais forte, né? Meu Deus, sexta-feira eu vou ir conversar com meu pai. E aí, quando eu conversei com o meu pai, eu cheguei lá, ele agiu de uma forma diferente. Não falou nada daquilo que minha mãe tinha me falado. Que minha mãe falou que eu ia ficar sem as férias, que eu ia ficar sem brinquedo, que eu ia ficar sem as minhas coisas boas, né? Tudo aquilo que me agradava. Minha mãe falou, eu vou tirar tudo de você, você vai ficar de castigo. E o meu pai me sentou na cadeira e disse assim para mim, Tamires, eu não sei se ele se lembra. Tamires, se você reprovar de ano, não vai ser ruim para mim. Não vai ser ruim para sua mãe. Vai ser ruim para você. Você que vai ficar atrasada na escola. Não vai mudar nada na minha vida isso. Falou exatamente isso para mim. Você escolhe passar de ano ou não passar. A consequência vai vir para você. Passei o final de semana pensando naquilo. E agora? E agora, eu vou estudar ou eu não vou estudar? Na segunda-feira, quando eu cheguei na escola, eu pensei, veio uma menininha conversar comigo, eu comecei a dar lado, conversar com ela, comecei a me relacionar com ela. A professora começou a ensinar, eu senti vontade de abrir o caderno, senti vontade de abrir o livro e comecei a estudar aquele ano. Porém, eu tinha perdido metade do ano quase já. Mas eu comecei a estudar. Eu me lembro que o Manuel, esposo da minha mãe, ele fez uma tabuada enorme e colocou assim na parede do meu quarto. E ele falou assim, até a hora que você estiver dormindo, você vai abrir os olhos e olhar para a tabuada e estudar. Tudo para facilitar. Perceberam que eu queria estudar. Perceberam que eu queria desfazer aquilo que eu estava fazendo. E com isso eu comecei a me esforçar. Quando chegou no final do ano, teve o conselho de classe, né? E o diretor da escola falou, Tamires, para você passar, é só se a sua professora tiver misericórdia de você. E aí eu fiquei pensando, né? Falei, poxa, eu não fui uma boa aluna no primeiro semestre, no segundo semestre.
Mas eu orei a Deus. Eu me lembro que eu tinha apenas 9 anos. Eu fiz uma oração muito inocente, mas falei: Senhor, eu desobedeci por alguns meses. Mas, poxa, depois eu obedeci. Eu fui estudar. E foi uma oração simples assim. E eu falei assim para Deus: Deus, se eu merecer, eu gostaria de passar de ano. E eu me lembro que a professora veio toda feliz no final da reunião, dizendo para mim: Tamires, você foi aprovada. Foi uma experiência muito forte na minha vida, porque eu tive a opção de querer fazer e não querer fazer. E por alguns momentos eu não quis fazer, mas, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, e eu consegui fazer aquilo que eu precisava fazer a tempo. O título da mensagem desta noite é exatamente isso, sobre obediência. Sobre fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Sobre continuar fazendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. No texto que nós lemos, fala exatamente isso, de um povo que estava desobedecendo a Deus, que estava em ruína. De um povo que era mau. A palavra de Deus disse que era pai matando filho, filho matando pai. O contexto dessa história fala exatamente isso, do mundo perdido, que Deus olhava do céu e fala: eu me arrependo de ter criado este povo. Eu me arrependo de ter feito estes seres humanos. Mas a palavra de Deus também diz que Deus olhou do céu e viu um homem. Esse homem se chamava Noé. Homem justo, íntegro, como nós lemos nesta noite. Homem que teve a coragem. Homem que foi ousado. Homem que agradou o coração de Deus. Por quê? Porque ele era um homem obediente. Meditando nisso, eu queria falar com vocês sobre as consequências da obediência. Em primeiro lugar, a primeira consequência de quem é obediente se encontra em Gênesis 6:13. Gênesis 6:13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfazerei com toda a terra. Então Deus disse a Noé, em primeiro lugar, a obediência. Aquele que é obediente, escuta a voz de Deus. Aquele que é obediente, ele tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Alguns de nós temos essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Como eu, quando eu tinha 9 anos. Eu sabia que eu precisava estudar para passar de ano. Você acha que Deus precisa falar isso? Nós precisamos saber o que devemos fazer. Nós temos que entender o que devemos fazer. Porém, Noé, ele ouvia a voz de Deus. Mas diferente de nós, que às vezes ouvimos a voz de Deus e não praticamos, Noé praticava. Noé fazia. Filho, Noé disse, você vai construir uma arca, porque o mundo está mal, todos estão maus. Porém, eu me agradei de ti. E Noé olhou do céu, e diferente de nós, porque eu não sei qual seria a minha atitude, ele falou, opa, vou construir agora essa arca. Se é para mim ficar vivo, se Deus quer salvar a mim, vou construir essa arca. Sensibilidade. Ele ouvia a voz de Deus. Os estudiosos dizem que nesta época ainda não tinha chovido. Não existia chuva. Então Deus disse assim para Noé, Noé, você vai construir uma arca porque vai vir um dilúvio.
Quando Noé falava para as pessoas que estava construindo a arca, porque estava vindo um dilúvio, lógico que as pessoas iam dizer: você é louco, você é doido. O que Deus falou para você? O que é dilúvio? Sensibilidade com Deus é acreditar naquilo que não se vê, aquilo que não existe, aquilo que ainda não aconteceu. Vocês conseguem compreender isso? É você acreditar em algo que você nunca viu, que nunca fizeram, e acontece porque você está ouvindo a voz de Deus. Não é a voz do homem, é a voz de Deus. É crer no impossível. Eu imagino Noé ali, durante 100 anos, como a Bíblia diz, 100 anos construindo aquela arca. E o povo na cabeça de Noé: você não vai conseguir, o que você está fazendo? Para com isso. Para com isso, Noé. Isso não é para você. Você não foi chamado para isso. Você não é nem marceneiro. Não sei como que chamava naquela época. E Noé: não estou nem aí para o que vocês falam. O que importa é o que Deus falou para mim. É o que Deus revelou a mim. Porque o importante é obedecer. O importante é ouvir a voz de Deus e fazer. Aleluias. Consequências da obediência. Nós escutamos a voz de Deus. Em segundo lugar, Deus faz aliança conosco. Deus faz um propósito conosco. Deus se une a nós. Sabe, ligou na terra, ligou no céu, é isso aí. Propósito, aliança. O nosso Deus não é assim: eu vou fazer para você, filho, eu vou fazer isso com você, eu vou fazer isso, e não acontece. Não, com o nosso Deus não. Se Deus falar para você: eu vou realizar o milagre hoje, é hoje que Ele vai realizar, não é amanhã. Se Deus falar para você assim: eu vou transformar o seu esposo, Ele vai transformar o seu esposo. Não sei quanto tempo vai demorar. Noé ficou 100 anos esperando o dilúvio, fazendo aquela arca. Mas não parou, não desistiu no meio do caminho. Não vou construir mais essa arca porque eu desanimei. Não, Noé permaneceu. A aliança que ele fez com Deus, ele permaneceu, porque ele sabia que Deus ia permanecer com ele. Deus nunca vai voltar atrás do que Ele falou para você, a não ser que você volte atrás daquilo que você tem com Deus. Se você olhar a história, quantos homens deixaram de obedecer? Erraram e pecaram e sofreram a consequência dos erros. Nós olhamos para a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que fazia, que ia à frente das batalhas, que ganhava as guerras. Chegou o momento da sua vida, o que ele fez? Desobedeceu. Porém, como nós temos um Deus misericordioso, bondoso e amoroso, Davi pediu perdão e a aliança voltou sobre ele. Veio sim as consequências do erro sobre a família dele, mas a aliança dele com o Senhor, a paz que ele precisava sentir novamente, o gozo e a alegria que ele precisava sentir novamente, veio sobre ele. A aliança que o Senhor fez com você. Você pode dizer assim: mas eu meio que me afastei daquilo que Deus tinha comigo. Meio que não aceitei as coisas que Deus queria fazer comigo, querido. Pede perdão. Se arrependa. O seu coração contrito,
o seu coração aberto, o seu coração pedindo perdão a Deus, Ele não resiste. Ele quer você assim. Ele quer você por inteiro, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não faço, porque eu não vivo sem o Senhor. As consequências da obediência: você ouve a voz de Deus, Deus tem uma aliança com você, Ele fica junto com você até o fim. A palavra de Deus diz que Deus fez uma aliança com Noé. Noé, se você, meu filho, construir a arca e entrar com a sua família, eu nunca mais irei destruir a terra com água, com dilúvio. Noé, eu faço uma aliança contigo aqui, que nunca mais a terra vai ser destruída com dilúvio, porque você obedeceu, porque a terra já passou por isso. E aí, quando chove, nos nossos dias de hoje, e a gente olha para o céu, e aparece aquele lindo arco-íris. E como é lindo o arco-íris, não é? E a gente olha para o céu e vê aquele lindo arco-íris. Todas as vezes que eu olho para o céu e vejo aquele lindo arco-íris, eu falo: ali está a aliança de Deus com Noé até hoje. Noé já foi, a família de Noé já foi, mas a aliança permanece até hoje, porque ela é infinita, ela não acaba. Deus não faz aliança com você hoje e amanhã desfaz. Não. A aliança que o Senhor tem comigo e com você é eternamente, é até o grande dia. A aliança que Deus tem conosco, com a nossa família, é para sempre. Ela só não vai acontecer se eu e você não obedecer. Ela só não vai existir na minha vida e na sua vida se nós não obedecermos. Porque a aliança dele é para sempre. Quantos aqui têm aliança com o Senhor Jesus? Porque o Senhor tem aliança conosco. E a aliança dele é para sempre. É para sempre, é eterna. Até o grande dia, onde nós temos a esperança de irmos morar com nosso Senhor Jesus. Aleluias! Consequências da obediência, nós ouvimos a voz de Deus. Deus tem aliança conosco e nós recebemos a recompensa eterna. A Bíblia diz que Deus falou assim para Noé: Noé, você terminou a arca. Deus deu todas as medidas lá. É tão lindo ver falar sobre tudo, né? As medidas, tudo aquilo que Deus falou para Noé, como que ele deveria fazer, como que ele... Nossa, é tão lindo. E quando eu paro para pensar que a porta que Noé fez, Noé não poderia fechar, eu fico pensando: Deus, como assim? Por que que essa porta só seria fechada por ti? Noé foi muito privilegiado. Ele obedeceu a Deus. Com isso, Deus disse assim para ele: Noé, vai entrar você, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. Entrou Noé e a sua família para dentro do barco. E a porta se fechou sozinha, porque Deus fechou. A Bíblia diz que somente Noé ouvia a voz de Deus.
A Bíblia não fala que os filhos de Noé ouviam a voz de Deus. A Bíblia não fala que a esposa de Noé ouvia a voz de Deus. Mas a Bíblia diz e deixa bem claro que Noé entrou com a sua família toda dentro da arca. A consequência da obediência de Noé fez com que a sua família fosse salva também. Fez com que a sua família, sua esposa, os seus filhos também não sofressem, não fossem destruídos. As consequências da obediência sobre as nossas vidas nos traz algo muito importante. As consequências da obediência a Deus nos traz momentos muito importantes. Vocês já pararam para pensar? Imagine eu e você entrando dentro da arca e a família ficando para fora da arca. Imagine, tio, você entrando dentro da arca sozinho e ficando a tia, o Mateus, a sua neta, a sua nora para fora da arca. Imagina. Quando nós somos obedientes, Deus dá muito além do que pedimos ou pensamos. Em nenhum momento Noé está pedindo para Deus salvar a sua família também. Nenhum momento Noé está falando: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos também. A Bíblia não fala. Mas a obediência dele fez com que a sua família entrasse com ele na arca e todos fossem salvos. Todos. A aliança que Deus tem com você não é só para você. É para você, para a sua geração, para aqueles que estão do seu lado. Você, ouvindo a voz de Deus, vai começar a construir arcas aonde você estiver. Lá dentro do seu trabalho, se você está construindo uma arca, se você percebe que está todo mundo perdido e só você ouvindo a voz de Deus, começa a construir a arca. Que pela misericórdia do Senhor, Deus começa a alcançar as vidas. Deus começa a alcançar aqueles que estão lá. Se você obedecer a Deus, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que você ama, vai vir para o Senhor Jesus. No tempo de Noé, somente ele ouvia a voz de Deus. Mas no nosso tempo de hoje, eu quero crer que existe mais de uma pessoa ouvindo a voz de Deus. Eu quero crer que nessa igreja, não somente o pastor ouve a voz de Deus, mas que todos ouvem a voz de Deus. Quer ser abençoado? Quer receber a cura? Quer receber a libertação? Jesus pode fazer isso, pode. Mas o nosso Jesus é muito maior do que isso. É muito mais do que isso. É muito mais do que libertação, do que cura. Ele é o Salvador. Ele é o que nos trouxe a graça, que nós não merecemos, mas que nos alcançou. E por isso eu e você hoje, nós temos um livre acesso. Não tem nada entre nós, nada impedindo eu e você para se chegar até o Senhor Jesus. A única pessoa que te impede de se chegar ao Senhor é você mesmo. A única pessoa que te impede de orar, de buscar a presença do Senhor, de obedecer,
é você mesmo. Ninguém. Nós temos livre acesso para falar com o Pai. Se coloque de pé. Eu e você, nós temos livre acesso para falar com o nosso Senhor. E como eu já disse, eu vou repetir. Eu e você, nós temos o livre acesso para obedecer ou desobedecer. Que essa palavra fique no seu coração. Não faça como eu, com o primeiro exemplo. Desobedece, cai e traz cicatrizes. Não. Não faça isso. Obedeça. Obedeça para as consequências serem boas sobre você. Para que essa aliança venha estar. Oh, aleluias! Permanente para a vida toda. Aleluias. Feche os seus olhos. Querido Deus, nós aprendemos nesta noite, Deus, que o segredo é obedecer. Senhor, que nós devemos ouvir a Tua voz e praticar aquilo que o Senhor fala conosco. Senhor, que nós devemos ter aliança contigo eterna. Que nós, Senhor, precisamos confiar e acreditar nas promessas do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Pai querido, que nesta noite o Senhor alcance, ó Pai querido, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança que está aqui nesta noite, Deus. E se existe em nosso meio pessoas que têm ouvido a Tua voz, mas não têm praticado, que nesta noite elas possam entender que ouvir e não praticar é a mesma coisa de estar longe. É a mesma coisa de não estar fazendo. Senhor Jesus, que os seus filhos possam compreender a importância de obedecer a Ti. Senhor, que os seus filhos possam compreender, que nós possamos compreender, que a obediência nos traz a vida eterna. Que a obediência nos traz o contato contigo, a intimidade contigo, Pai. Senhor, que nós possamos obedecer dia após dia. Nos ajude. Senhor, nos ajude, Deus, a obedecer e fazer a Tua vontade acima de todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia.